Por meio século, tropas em combate próximo com o inimigo observaram e se alegraram quando ouviram aquele inconfundível barulho de Bert no céu. Esse som só pode significar uma coisa: um A-10 Thunderbolt II disparando seu canhão Gatling de 30 milímetros e transformando o inimigo em queijo suíço. Mas esse adorado Bert pode logo ficar silencioso. A Força Aérea dos Estados Unidos da América está decidida a realizar isso. Insistiu por anos que o A-10 Warthog deve ir embora. O Congresso disse não por muito tempo. Agora, a Força Aérea pode finalmente realizar seus desejos. Mas por que a Força Aérea queria que o amado porco fosse embora? E por que o Congresso e até o Exército resistiram tanto a isso? Apertem os cintos para um tour sobre o A-10 e sua longa e complexa jornada rumo à aposentadoria. No ano fiscal de 2023, a Força Aérea comemorou quando a Lei de Autorização de Defesa Nacional finalmente lhe deu um avanço. A lei permitiu que 21 aviões A-10 fossem enviados ao depósito de sucata. A 122ª ala de caça na base da Guarda Nacional Aérea de Fort Wayne, em Indiana, foi a unidade dispensadora escolhida. A mudança reduziu a frota de A-10 da Força Aérea dos Estados Unidos de 281 para 260, iniciando um efeito dominó negativo. No ano fiscal de 2024, os A-10 nas bases aéreas de Davis, Montana, no Arizona, e Moody, na Geórgia, foram postos no bloco. A aposentadoria reduziu a frota total de 260 para 218. 36 A-10 de Davis, Montana foram sucateados. Os outros 6 vieram da base aérea de Moody. Mas espere, tem mais. A Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2024 deu à Força Aérea permissão para aposentar os 40 A-10 restantes de Davis, Montana em pouco tempo. Com a permissão finalmente concedida, a Força Aérea está aposentando todos os seus A-10 possíveis em ritmo acelerado, como se temesse a revogação da autorização. Há boas razões para esse medo. O A-10 ainda tem muitos apoiadores em Washington. Por que há uma briga tão grande sobre o A-10? Para responder essa pergunta, é necessário voltar no tempo. A idade é um grande motivo pelo qual a Força Aérea quer que o Warthog desapareça. A aeronave estreou no início dos anos 1970. O mundo era muito diferente. Os Estados Unidos da América e aliados da OTAN temiam uma guerra na Europa, com ondas de tanques soviéticos desgastando suas forças inferiores em uma frente estreita. O Pentágono desejava desenvolver uma aeronave eficiente em destruir as forças terrestres da União Soviética, sobretudo seus tanques. A aeronave precisava ser letal e durável, pois iria receber muito fogo. O A-10 resultante, fabricado pela Fairchild Republic, cumpriu todos esses requisitos muito bem. A guerra na Europa nunca aconteceu, mas seu desempenho na Guerra do Golfo foi tão bom que o Pentágono abandonou os planos de desenvolver uma versão de apoio aéreo próximo do F-16. Talvez o melhor exemplo de sua proeza tenha vindo em abril de 2003, durante a Operação Liberdade do Iraque. Em 7 de abril, Kim Campbell, piloto de A-10, desviou seu avião para dar apoio aéreo às tropas vulneráveis perto da ponte norte de Bagdá. Ela usou seus foguetes de 1,90 m para neutralizar a ameaça, permitindo que as forças amigas tomassem a posição. No processo, a cauda de seu avião foi atingida por um míssil superficiar. A aeronave sofreu danos sobre danos depois disso. Um motor foi severamente danificado, assim como o sistema hidráulico redundante, desabilitando os controles de voo, estabilizador horizontal, freios e trem de pouso. Mesmo assim, ela pilotou seu A-10 de volta à base a mais de 100 milhas usando os controles manuais. Após o pouso, ela saiu da aeronave ilesa. Uma inspeção no solo revelou centenas de buracos na aeronave. Campbell foi condecorado com a Cruz de Voo Distinto por seus atos naquele dia e aposentou-se como coronel em 2021. Então, é compreensível o amor das tropas terrestres e pilotos pelo ROG. Ele faz o seu trabalho melhor do que qualquer aeronave já concebida ou lançada. É indiscutivelmente a aeronave mais resistente já construída. Mas a Força Aérea argumenta que o mundo das colunas de tanques soviéticos não existe mais e que o ambiente de ameaça atual é irreconhecível, mesmo comparado à Operação Liberdade no Iraque e à Guerra ao Terror. Hoje, os Estados Unidos enfrentam ameaças de concorrentes de igual ou quase igual capacidade, com radares, mísseis e aeronaves muito mais avançados.
O A-10 se destaca como um incômodo contra esses. Ele não é furtivo, ficando vulnerável a mísseis modernos de longo alcance, seja de superfície ar ou ar-war. O A-10 tem outras desvantagens. Ele tem uma velocidade lenta de 420 milhas por hora e um alcance baixo de 800 milhas. Essas especificações eram adequadas para a missão de voar suporte aéreo próximo nos campos de batalha confinados da Europa. Elas são inadequadas para cruzar as grandes distâncias na ampla região do Indo-Pacífico. A situação no Indo-Pacífico é o que mais preocupa a Força Aérea atualmente. O acúmulo militar da China lá perturbou muito o equilíbrio de poder e erodiu a tradicional vantagem convencional da América. A China construiu mísseis, radares, aviões, navios e submarinos em um ritmo extraordinário. A China está construindo armas em um ritmo tão acelerado que o Pentágono e a inteligência dos Estados Unidos da América temem uma invasão de Taiwan, já em 2027. O líder autoritário da China, Xi Jinping, ordenou que seu exército esteja pronto para tomar Taiwan à força até 2027, se ele decidir fazer isso. A Força Aérea argumenta que, para derrotar essa ameaça, os Estados Unidos da América precisarão investir em sistemas capazes de operar e reduzir a zona de negação de acesso anti-acesso criada pela China. Tal missão exige plataformas versáteis que possam desempenhar mais de uma tarefa bem, enquanto evitam a detecção. Por exemplo, pense no F-35 Lightning II. Este jato de combate ficou preso no inferno do desenvolvimento por anos e se tornou motivo de riso, e é verdade que o F-35 não receberá 5 estrelas em nenhuma escala. Ele pode igualar o A-10 em um papel de apoio aéreo próximo puro? Nem de perto. Ele pode desempenhar a tarefa bem o suficiente? Controversamente, a Força Aérea diz que pode e faz muitas outras coisas bem também. Atualmente, o padrão da Força Aérea é fazer as coisas de forma suficientemente boa. Não deixe o perfeito ser inimigo do bom. Para entender melhor, considere um exemplo hipotético. Em 2030, Xi Jinping finalmente decidiu fazer sua jogada em Taiwan. Essa operação não poderia ser ocultada por ele. Enganações do 500. E a 500 eles são impossíveis na era da vigilância por satélite. No entanto, a Força Aérea crê que o A-10 enfrentaria dificuldades para lidar com esse tipo de ameaça. Na superfície, seria uma plataforma ideal para atacar as embarcações de desembarque chinesas e tropas que alcançassem a costa. O problema é chegar lá. Ele teria que percorrer a distância a partir de bases no Japão ou nas Filipinas. Esta área é a parte mais perigosa da zona A2AD da China. A China tem milhares de mísseis que podem alcançar distâncias dentro de 1.000 quilômetros de sua terra natal, e isso nem é toda a ameaça. Seus navios e aeronaves equipados com mísseis de curto alcance, superfície ar e ar-ar estarão em patrulha. Não há uma boa chance de que um esquadrão A-10 consiga passar por essa tela de mísseis e chegar ao espaço contestado. O A-10 pode ser uma aeronave incrivelmente resistente, mas não vai resistir a um impacto de algo como o míssil ar-ar PL-15, disparado por um caça J-20 que teria dificuldade em detectar. O A-10 seria avistado e atirado antes de ver um alvo e, com sua velocidade lenta, dificilmente desviaria do míssil que se aproxima. A Força Aérea argumenta que usar o A-10 em circunstâncias como essa seria enviar o piloto para uma missão suicida. Agora contraste isso com o F-35 ou F-22. Essas aeronaves, especialmente o F-22, são velozes. Elas também são furtivas, podendo atravessar a zona A2AD sem detecção. Em um conflito por Taiwan, o F-22 focaria em neutralizar as aeronaves de suporte chinesas. O F-35 foi projetado para isso, enquanto o F-30 assumiria um papel de propósito geral. Ele pode auxiliar outras aeronaves como uma plataforma Airborne Warning and Control System mais móvel e furtiva, engajar aeronaves inimigas a longa distância, ou atacar alvos estratégicos em apoio às forças terrestres aliadas. Os Raptors e Lightning II nesta luta seriam capazes de fazer tudo isso, e a maioria das aeronaves sairia viva, pronta para ir novamente. Entretanto, o apoio aéreo próximo pode ser cada vez mais realizado por outra plataforma. Drones. Basta observar os tanques russos na Ucrânia com tetos explodidos para encontrar a prova. Os drones desempenharam um papel importante no afundamento de grandes navios russos como o cruzador Moskva em abril de 2022. E tudo isso ele pode ser feito por um preço muito mais barato do que até mesmo o A-10
tudo por um risco muito menor. Por todas essas razões, a Força Aérea diz que é difícil argumentar que o A-10 tem um lugar no campo de batalha moderno. Em meados de 2010, quando a China iniciou a militarização de ilhas no Mar do Sul da China, a Força Aérea recebeu uma nova missão clara. Para sua sorte, o F-35 entrou em serviço por volta do mesmo período. A discussão já era antiga, mas se intensificou quando a Força Aérea começou a planejar detalhadamente a aposentadoria da frota A-10. A Força Aérea fez seu primeiro esforço sério para desativar o A-10 em 2014. Naquele ano, cogitou cortar o programa de modernização da asa do A-10 para economizar 500 milhões de dólares, mas o programa estava muito avançado. Um esforço mais sério foi feito para interromper a última atualização de software, a Suite 8. Suite 8 incluía um novo sistema de transponder para permitir que outras unidades identificassem os A-10s individuais como aeronaves amigas. O Congresso resistiu de imediato. A senadora Kelly Ayotte, de New Hampshire, acusou a Força Aérea de tentar aposentar o A-10 pela porta dos fundos, violando a Lei de Autorização de Defesa Nacional daquele ano. Ayotte tinha uma conexão pessoal com o A-10. Seu marido, um veterano da Força Aérea, pilotava o avião. No entanto, ela não foi a única congressista que batalhou para preservar o A-10. Um caucus inteiro se formou para resistir à Força Aérea, provando-se bem-sucedido. O Warthog continuou voando. Foi a primeira de 5 vezes entre os anos fiscais de 2014 e 2023. Enquanto a Força Aérea ponderava suas opções com o A-10, outro interessado entrou no debate. O Exército dos Estados Unidos da América era muito mais afetuoso com o velho e feio Javali nos anos 2010 do que o serviço que o operava. Suas tropas recordavam os feitos do A-10 na tempestade no deserto e na Guerra ao Terror. Em fevereiro de 2015, a Força Aérea propôs novamente a aposentadoria de toda a frota de A-10 em um período de 5 anos. Enquanto isso, o Exército seguiu elogiando o Warthog. Isso gerou especulações de que o Exército planejava tomar o A-10 da Força Aérea. O Exército dos Estados Unidos da América não opera aeronaves de ataque de asa fixa, mas não é ilegal fazê-lo. Em 1948, o Exército e a Força Aérea chegaram a um acordo sobre o assunto, conhecido como o Acordo de Key West. O pacto fez o Exército optar por não duplicar as funções da Força Aérea. Alguns de vocês estão se perguntando, já que a Força Aérea não planejava mais voar o A-10, se o Exército voando em vez disso contaria como uma função duplicada. O Exército oficialmente abordou a especulação quando seu então secretário John McHugh disse que não havia chance de o serviço operar seus próprios A-10. Mesmo assim, a especulação revelou a profunda resistência em Washington quanto à aposentadoria do Warthog. 2016 trouxe ainda mais resistência às ideias da Força Aérea. A utilidade do A-10 contra o Estado Islâmico do Iraque e Síria provou seu contínuo poderio. Enquanto isso, seu envio para a Europa durante a escalada da agressividade russa na Ucrânia lembrou que ainda era uma arma ideal para destruir colunas blindadas inimigas, como as que a Rússia possuía em grande quantidade. A Força Aérea pareceu aceitar a derrota em 2017, prometendo continuar com o Warthog indefinidamente, porém as aparências iludem. Solicitou ao Congresso financiamento total da frota A-10 para o ano fiscal de 2018, mas propôs reduzir para 6 esquadrões. Até então, o F-35 estava começando a entrar em serviço, e a Força Aérea continuou a pressionar à medida que mais deles entravam em linha. Finalmente, uma aeronave estava pronta para substituir o A-10. Com centenas de F-35s em serviço, o Congresso finalmente cedeu para os orçamentos fiscais de 2023 e 2024. A Força Aérea planeja aposentar todos os A-10S restantes antes do final da década. Em março de 2023, o então chefe do Estado-Maior da Força Aérea e atual presidente do Estado-Maior Conjunto, Charles Brown, disse que esperava enviar todos os A-10 restantes para o Boneyard até 2028 ou 2029. O A-10 é um ótimo avião. É um ótimo avião em um ambiente incontestável. O desafio é que estaremos em ambientes mais contestados no futuro. Essa declaração sintetiza os planos da Força Aérea para meados do século. Até 2040, planeja operar somente 4 aeronaves de combate. O Next Generation Air Dominance, o F-35A, o F-15X e o F-16-5. Mesmo com o incrível F-20 e 2 Raptor na linha de corte, como o velho A-10 poderia sobreviver? Bem, talvez ele possa, porque a história para o A-10 pode não ter acabado ainda. Enquanto a Força Aérea os move para o depósito de sucata, alguns formuladores de políticas em Washington
questionam se seriam melhor aproveitados em outro lugar, como na Ucrânia. Parecia a arma perfeita para o ambiente ideal, como quando Putin fez seus primeiros movimentos na Ucrânia. O A-10 foi projetado para enfrentar as forças russas na Europa. O presidente Zelensky solicitou aeronaves ocidentais no início da invasão. O A-10 é um avião robusto. Ele opera em instalações simples, decola de pistas curtas e requer pouco tempo de treinamento para os pilotos. Os ucranianos discutiram sobre o avião A-10. Em dezembro de 2022, o então ministro da Defesa Alexei Reznikov admitiu ter pedido ao seu homólogo americano Lloyd Austin o 100 A-10S que a Força Aérea queria se desfazer. Austin respondeu dizendo que a entrega era impossível e não fazia sentido, porque seriam alvos barulhentos para os sistemas de defesa aérea da Rússia. Reznikov contou que ergueu as mãos em uma rendição simulada ao concordar. Há dúvidas sobre sua total sinceridade. Então a opção ucraniana para o ATEM parece descartada por enquanto. E se o Congresso continuar lutando contra a aposentadoria, enquanto alguns líderes eleitos observam o ATEM se mover para o depósito de sucata, eles podem estar se perguntando: o que fizemos? Aparentemente, a resistência está ressurgindo. O Project on Government Oversight, projeto de supervisão governamental não partidário, iniciado como o projeto de aquisição militar, monitora atividades dispendiosas e inseguras dos Estados Unidos da América, governo federal. Ele ganhou o prêmio Sunshine da Sociedade de Jornalistas Profissionais em 2009 por reportagens sobre gastos desnecessários na Força Aérea, tendo assim grande credibilidade no Congresso nesta área. Em 2023, causou um alvoroço sobre o A-10. Dan Grazier, do Pogo, divulgou documentos que supostamente provaram a falta de compromisso da Força Aérea com a missão de apoio aéreo próximo, violando acordos de longa data que afirmam que a Força Aérea fornecerá apoio aéreo próximo ao Exército. Contudo, os documentos sobre o treinamento do F-35 divulgados por Glazer não revelaram exigência de treinamento de apoio aéreo próximo para os pilotos do Lightning II. Os pilotos não podem simplesmente soltar bombas de 25 mil pés ou mais alto. Em vez disso, devem voar perto do solo para entregar suas cargas efetivamente. Esses procedimentos não constavam nos documentos de outubro de 2022. Um pouco de contradição aí, não? A Força Aérea há tempos promove o F-35 como substituto do A-10 no papel de apoio aéreo próximo. Se for o caso, deveria haver apoio aéreo próximo durante o treinamento. O comunicado pareceu ecoar o então chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Mark Welsh, quando ele disse, em 2016, que o F-35 não substituiria o A-10, apesar das afirmações desde sua primeira concessão de contrato, em 2001, né? O relatório de Grazer evocou aos formuladores de políticas a rápida perda da capacidade da Força Aérea de fornecer apoio aéreo próximo após a Segunda Guerra Mundial. Essa perda foi devastadora na Coreia, onde somente os pilotos da Marinha dos Estados Unidos da América atuaram adequadamente. O A-10 foi projetado para evitar a recorrência desse problema. E há mais do que apenas documentos de treinamento. O número de pessoal de apoio aéreo na Força Aérea está caindo. Grazer também obteve dados de teste de comparação entre os dois aviões. Os testes ocorreram em 2018 e 2019 conforme exigido por lei, mas a Força Aérea só relatou os resultados em fevereiro de 2022. O relatório público continua muito censurado. Pogo alegou que os testes foram projetados para fazer o F-35 parecer o melhor possível, sem a presença de tropas terrestres durante os mesmos. Apesar da desvantagem, o F-35 não alcançou o desempenho esperado no papel do A-10. Uma revelação interessante sugeriu que a capacidade inédita do F-35 de compartilhar dados aumentou as tarefas dos pilotos, exigindo mais esforço para se coordenarem, reduzindo o tempo de reação. Pogo alertou os legisladores a não basear decisões nos pontos discutidos pelos líderes da Força Aérea. Veteranos do A-10 questionam a lógica da Força Aérea sobre o atual cenário de ameaças. Um dos maiores desafios dos Estados Unidos da América em uma guerra no Indo-Pacífico seria a destruição de bases aéreas no Japão e nas Filipinas por mísseis chineses, dificultando muito as operações da frota de jatos de combate. Veteranos argumentam que a capacidade do A-10 de realizar sua missão em circunstâncias menos que ideais seria crítica em uma batalha por Taiwan, onde tropas e navios em contato com o inimigo
necessitariam de apoio aéreo. As bases no sul do Japão e norte das Filipinas, próximas a Taiwan, reduzem a distância que o A-10 precisaria percorrer para chegar ao espaço contestado. Mesmo assim, em 2024, esses avisos e argumentos parecem ter diminuído no Capitol Hill, já que o Congresso permitiu mais aposentadorias do A-10. No entanto, exigiu que a Força Aérea detalhasse mais seus planos para aposentadoria e o impacto geral no Exército dos Estados Unidos da América. O que você acha que acontecerá a seguir? A Força Aérea está certa sobre o A-10 estar obsoleto no ambiente de ameaças de hoje? Ou é necessário manter um adequado apoio aéreo próximo? Ainda veremos o A-10 nos céus em 2030? Não se esqueça de nos informar nos comentários e também certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais análises militares de especialistas militares. Descubra por que o novo submarino americano Manta Ray está preocupando a China. Ou clique neste outro vídeo